Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam todos bem, tudo bem. Vamos continuar, pessoal, o tema também, para terminar, juros, que é um negócio bem interessante isso, tá? Vamos lá. Ó, é um negócio à parte, um juros à parte, a gente fala de juros da fazenda pública. Ah, o que quer dizer isso, Vanderlei? É muito interessante, mas ao mesmo tempo é triste. Vou explicar. Se o governo entra com um processo contra uma pessoa normal, uma pessoa física, vamos dizer assim, uma pessoa normal que eu falo é um cidadão, tá? Ele cobra juros de 1%. Tá? Vamos pensar no seguinte, o contrário. José entra com uma ação contra o governo. Ah, por quê? Olha, eu recebi o meu imposto de renda, eu fiz o meu imposto, o governo reclamou que estava errado, eu estou entrando com uma ação para provar que eu fiz de forma certa. Os juros que o José vai receber do governo é a base de 0,5%. Ou seja, o governo, como sempre, ele ganha em todas as esferas. E ele consegue, é uma forma de... por que eles colocam isso? Em direito a gente diz assim, o governo, ele é a coletividade. Então a gente não pode prejudicar o governo, porque o governo, o dinheiro é de todos. Então é uma forma de você racionalizar. Eu, na verdade, depois de anos de experiência, pensamento meu, não concordo com isso. Porque eu acho que o governo tem uma série de prerrogativas que até eu entendo. Sim, ele tem prazo em dobro para se manifestar, para se defender. Quer dizer, se a empresa, a pessoa tem um prazo de 15 dias, o governo tem 30. Então, assim, é um prazo extremamente elástico, né? Vamos dizer assim, ele tem tempo para falar. Mas eu acho que os juros não. Mas isso aí não cabe a nós. Cabe o que está disposto na lei. É uma coisa que você não pode alterar, como eu disse. Como contador, 1 mais 1 é 2. Mas existe uma lei que regra isso. Quer dizer, a fazenda pública é quem que é a fazenda, Vanderlei? Ó, a fazenda é o governo federal, tá? É o governo estadual, é o município, o governo municipal, tá? Só esses? Não. Autarquias federais e por aí vai, estaduais e municipais, tá? Existe alguma diferença? Existe. Eu vou dizer qual é. Se você entrar com uma ação, aliás, é uma coisa que está disposta na lei que a gente tem que seguir, mas é muito estranho. Se você entra com uma ação contra a Caixa Econômica Federal, os juros que a Caixa vai te pagar não é meio, é 1%. Porque a Caixa é o que a gente chama de empresa pública. O que é empresa pública? Empresa pública é aquela que o governo tem a maioria das ações. Então o governo detém 51%, tá? Mas ela tem particulares que são os donos da outra parte. Pode ser um grupo, pode ser o que a gente chama de fundo de pensão, tá? E existe uma outra empresa chamada Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil, cujo juro também é de 1%. Mas por quê? Ela é uma empresa pública? Não. Ela é uma sociedade de economia mista. Puta, Vanderlei, como que eu vou saber? Vamos supor que acontecesse de eu entrar. Para vocês não muda, o juro é 1. Mas por que muda para ela? Toda empresa que é SA, mas que pertence, que o governo detém 51% das ações, ela é uma sociedade de economia mista. Por quê? Porque ela visa o lucro.
Banco do Brasil, ele paga dividendos para todos os acionistas. Aqueles acionistas, sejam acionistas majoritários ou minoritários. Tá? Pô, mas existe alguma, além do governo federal, existe alguém que é, vamos dizer assim, que paga 0,5% do governo? Existe. Ah, mas é do governo? Sim, é do governo, mas ela é uma empresa em que ela não é totalmente do governo. As ações também são, a gente chama isso, pessoal, quando a gente compra ações, de pulverização de ações. Como funciona isso? Funciona que você tem, o governo detém a maior parcela e o resto é dividido entre as pessoas. Uma outra empresa muito famosa que a gente fala sempre é Embraer. Tanto a Embraer como a Vale do Rio Doce, ou a Vale, são empresas que o governo detém, aqueles, não tem mais os 51, mas ele tem uma coisa. No caso da Embraer, eu já escutei muito isso. Chama-se Golden Share. O que é o Golden Share, gente? O Golden Share é o direito que o governo tem de optar e mudar a regra do jogo. Só que aquela coisa, quando você altera a regra do jogo, a regra tem os acionistas ou os investidores, que geralmente é pessoal estrangeiro. E aí vem aquilo que a gente vê no jornal, fala assim, mas o fulano, a empresa fugiu do Brasil. Um exemplo simples, eu vou dar dois para vocês. Um que eu trabalhei como? Eu comprei o material deles, material caro, que era um computador enorme e mais algumas coisas. A última vez que eu comprei na Finag, que é uma empresa francesa, em São Paulo, o rapaz falou para mim, eu tinha comprado um notebook não, um computador, aquele All-in-One, né, que chama, aquele que só tem a tela, né? E ele falou o quê? Ele falou que eles não dariam mais assistência. Então eles passaram assistência para uma outra empresa. Porque eles estavam indo embora do Brasil, porque eles não estavam mais com interesse em ficar aqui. Tá. No caso dos juros, a Embraer e a Vale, paga quanto, Vanderlei? 1%. Então é a mesma, sim. Mas tem alguma que muda? Sim. Qual empresa paga meio? Essa empresa aqui. Correto. Mas, nossa, ela paga meio, ela é uma empresa normal. Sim, para vocês terem uma ideia, só para vocês entenderem, na Justiça do Trabalho, no caso do recurso, a empresa ela tem 8 dias para recorrer, que é o prazo, todos os recursos de revista, só tem agravo de instrumento que é 5, mas o resto é 8 dias. Tem 8 dias, eu perdi um processo, tem 8 dias. O Correio não. O Correio tem o que a gente chama de prazo em dobro. Por que em dobro? Porque ele tem o prazo que o governo tem. O governo não só paga juros de 0,5%, como ele tem a prerrogativa de recorrer de mais dias. Não tem 8, ele tem 16. O Correio é a única empresa do governo que eu me lembro agora que os juros é de 0,5%. Até é muito estranho isso, a gente escutar isso, mas os juros do Correio é 0,5%. Né? E ele tem, apesar de ele ser uma empresa privada, quer dizer, ele é uma empresa pública, porque as pessoas que trabalham no Correio, como a gente diz, não são estatutários. Eles não são concursados, são pessoas seletistas que trabalham. Mas eles têm todas as prerrogativas. O Correio tem todas, tá? Eu espero, pessoal, ter temido algumas dúvidas de você contra a correção em juros, que juros é uma coisa muito legal, porque vocês têm isso acrescido no dinheiro que vocês vão receber. A gente chama esse dinheiro, é o jargão nosso, principal. A gente fala, eu tenho valor X de principal. A gente que trabalha no meio sabe o que é. Mas as pessoas que não estão no meio não estão familiarizadas. O principal é isso, é o valor que eu tenho para receber. Sobre ele eu vou ter a correção, por quê? Porque o Brasil é um país que tem inflação. E sobre ele, depois que eu apurar a correção, sobre esse valor eu jogo os juros, que é de 1%, 0,5%, seja o valor que a lei determinar. Pessoal, por
Por favor, se gostaram, deem um like, sigam o canal, compartilhem, se puderem assinem o canal, tá? E como sempre eu digo quando eu fecho, vivam a vida, é importante isso, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.